Boa noite, paz, esteja com todos. Estamos dando início ao nosso terceiro elo da nossa campanha de oração, semana com a qual nós estamos orando e botando diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições e aquilo que temos colocado diante de Deus. Que essa noite seja uma noite de bênção, seja uma noite de milagre, uma noite a qual nós vamos estar contemplando a glória de Deus e aonde o Senhor preparou para mim e para você algo sobrenatural. Deus, Ele está colocando você diante dessa live para trabalhar na minha e na tua vida e nos abençoar, trazer uma palavra de bênção sobre nossa vida, para que nós possamos sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é e por tudo que Ele vai fazer. Que essa noite, nesse terceiro elo, o Senhor venha abençoar nossas vidas ricamente, poderosamente, infinitamente naquilo que eu e você precisamos. Qual é o teu propósito? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a bênção de Deus que você quer receber? Então que você já entre determinado para viver o milagre. Que você já entre determinado para viver a tua vitória. E que nesta noite, nesse terceiro elo, o Senhor possa falar ao teu coração, trazendo as bênçãos dos céus e da terra, e que nós possamos contemplar a glória dele. Amém? Então, boa noite, já está conosco aqui o Vitor Wendel, seu Nesildo, a Lucilea Pampona, Dona Maria Felenina também já está conosco, a Kelly Pantoja, está conosco a Mirna, a Francis Souza, que Deus abençoe a Suzane, né, que estávamos ainda há pouco juntas na célula. A Francis Souza também está conosco. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Que Deus venha desde já direcionar nossas vidas, nos abençoando, guardando, protegendo, trazendo a paz de Cristo sobre o nosso coração e que nós possamos estar bem nessa noite para receber a palavra. Karine Leitão também está conosco. Salomão, nosso irmão Salomão, foi meu aluno da Escola de Crescimento. Eu Veigas, a Gerlane está conosco também. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus realize teus sonhos, desejos do teu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas dessa realidade. O Railson, se eu não me engano, o Railson é lá do Jobi, né, Railson? Só confirma aí. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Que o Espírito do Senhor já esteja aí pairando sobre a tua vida. A Cleidinha Duarte também está conosco. Que Deus abençoe a tua vida. A Gerlane Nunes, a Lucilea Pampona. Desde já que Deus nos abençoe, que Deus venha destravar aquilo que está travado na nossa vida. Que Deus venha nos abençoar, guardar e proteger. Que essa noite seja uma bênção para a minha vida e para a tua vida. Eu quero falar nessa noite de presença, da presença de Deus sobre a nossa vida, amém? O Vitor também está conosco, mas vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha trazer as bênçãos dos céus e da terra sobre a minha e a tua vida. Tu crê que Deus tem milagres para você? Você crê que Deus hoje Ele quer encher você de uma presença poderosa, te guardando, te protegendo, te abençoando? Então vamos orar a Deus, né? Compartilha essa live. Hoje nós vamos estar consagrando sal. Eu não vou consagrar esse mês sal grosso, porque eu ainda tenho sal grosso consagrado. Eu vou usar o sal normal mesmo, porque vai ser para o meu uso, para fazer os alimentos da minha casa, tá? Então pega aí teu sal. Hoje nós vamos estar consagrando sal, tá? Deixa o teu nome, o teu pedido de oração, porque vai para a caixinha de oração. E no final a gente vai estar orando por ela. Compartilha muito. Não é essa. Eu vou estar sorteando sexta-feira esta Bíblia aqui para quem está compartilhando, para quem está mandando aviãozinho, para quem está apertando o coraçãozinho aí quando a live acaba, e principalmente no Instagram, que não fica nada registrado, a não ser a Mirna, que é incansável para deixar os pedidos de orações dela, o nome da família dela, para colocar na caixinha de oração, tá bom? Então, sexta-feira eu vou estar sorteando essa Bíblia. Ela é linda, gente, olha, né? Até a cor, é o rosto do leão. Então, compartilha que essa Bíblia pode ser sua, tá bom? Tá conosco a Lerri também. Já tá dando boa noite aí para todo mundo. Dá boa noite para alguém aí, escolhe alguém aí, abençoa a vida de alguém.
Escolhe alguém que está aí online com você e abençoa a vida dessa pessoa. Seja você um profeta agora. Escolher alguém aí. Eu vou escolher a Lucileia aqui e vou pedir para que Deus abençoe a tua vida, Lucileia. Tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está sendo impedimento na tua vida, que o Senhor venha cair por terra e que Ele possa te abençoar grandemente, poderosamente. Que Deus te abençoe, amém? Escolhe alguém aí, abençoa a vida de alguém. Deixa aí registrado, olha, eu estou te abençoando, seja profeta de Deus e fala para essa pessoa, a presença de Deus é contigo. Deixa isso registrado, amém? Então, vamos orar para que Deus possa falar conosco por meio da palavra. Eu estou sentindo ainda falta de muita gente, por isso eu ainda estou aqui conversando um pouquinho com vocês. Karine, olha a Karine lá Karine Leitão, é lá de Fortaleza. Aí, olha a Suzane abençoando a tua vida. A Eliane Marques está abençoando a vida da... Nossa, a Karine Leitão tá queridinha aqui pelo povo do Instagram, né? Todo mundo abençoando a Karine Leitão. Recebe bênção de Deus para tua vida. Amém, glória a Deus. A Mina tá abençoando a vida também da Karine Leitão. Gente, a Karine Leitão está recebendo muitas bênçãos aqui. Glória a Deus, amém? Tá também conosco a Castel. Ai, passou. A Andresa Rodrigues também, que Deus abençoe a tua vida. Karine Leitão aí, né? Toda recebendo as bênçãos aí de todos aí na live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a Joyce também. Amém, glória a Deus. A Ellen Carvalho também está conosco. Estou sentindo falta aqui da Glauciane, lá do Jobim. Né? A Joyce também, eu acho que a Joyce também é lá do Jobim. Aqui tem um povo, vocês são de onde, hein? Vocês poderiam me dizer, aqueles que estão entrando agora? Amém? Eu já sei alguns onde moram, porque estão assim, todo mês, né, na campanha de oração. E eu já conheço alguns, já tive a oportunidade também de conhecer alguns. Érica Casanova, que Deus abençoe. Hoje eu falei com o pastor Adriano, Érica. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. O Adriano, o Eric, né? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Olha aí a Glauciane, pastora, tá aí. Amém. A Ellen tá abençoando a vida da Glauciane. Amém, glória a Deus. A Eliane aqui da Pedreira, né? Conheço a Eliane, minha amiga. Hoje a gente estava em obra e missão juntas. Fizemos até visitas hoje juntas, para a glória de Deus. A pastora Divalda Miranda também está conosco. Vitor, que Deus nos abençoe sua vida. Eita glória. É tão bom, amado, a gente poder compartilhar, abençoar a vida de alguém. Porque quando a gente espera, ó, é a Joyce mesmo, lá do Jobim. Vou estar aí, viu? Vou fazer a mesa cura aí também. Espero que seja convidada para essa mesa cura, que vai ser benção, cura da alma, né? Cura interior e esse processo da mesa cura. Algumas pessoas têm me chamado para fazer a mesa cura, mas eu tenho dado prioridade aqui só para as lives mesmo, para quem está sendo sorteado na semana de oração para fazer as mesas cura. Talvez para o mês eu já faça sorteio de uma próxima mesa cura de alguém aqui da live. Eu primeiro estou cumprindo uma lista de pessoas que já estão... que já foram sorteadas para a mesa cura, e quem já participou é assim, tremendo, algo extraordinário mesmo. Deus me deu um material, Deus me deu um estudo para levar para essa mesa, sabe? E a mesa cura é tremendo, sabe? É porque é cura interior, e a gente consegue nessa mesa, sabe? Ter vários momentos que o Senhor traz a lembrança da nossa infância, daquilo que marcou, daquilo que traumatizou. E para quem participou é uma bênção. Eu sei que muitos ainda vão ter oportunidade de participar de mesas curas e vai ser bênção para nós, amém? Mas a próxima vai sair no Jobim, dia 26, eu vou estar aí com vocês, ministrando, pregando e realizando a mesa cura. Que Deus desde já nos abençoe, amém? Mas eu creio que nós já temos um número expressivo de pessoas aqui. Vamos orar e falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós pedimos que o Senhor venha dar direção, que o Senhor esteja no controle de tudo e todas as coisas,
que tudo que for falado, ministrado, seja para a glória do teu nome, que a tua bênção esteja sobre nós, Pai. Que nessa noite a tua palavra seja alimento para o nosso espírito, seja a cura para o enfermo, a libertação para o cativo, que seja a provisão para o necessitado, a salvação para aquele que precisa ser salvo. Que nessa noite, Pai amado, nós possamos ser usados poderosamente nessa terra, para que Deus fale conosco, que o Senhor venha derramar uma unção poderosa sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos receber as bênçãos dos céus e da terra, em nome de Jesus. Amém? Deus aqui também, lá do Jobim. Olha o Jobim em peso aqui na semana de oração, dia 26, Jobim. Vamos estar junto aí para a glória de Deus. Amém? Amados, amadas, vamos ver a palavra. Se o Senhor me der palavra de conhecimento, sabedoria, eu sei que tem muita gente que fica esperando por isso. Mas se o Senhor entregar no meio da palavra, a gente vai estar entregando palavras de conhecimento, revelação daquilo que Deus quer entregar para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Francis Souza. Não é a diaconisa não, né? Ou é a França, a lourinha lá da igreja, minha amiga? Amém? Porque não dá para ver aqui na foto. Mas vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você declare e deixe isso registrado. A presença de Deus é comigo. A presença de Deus é contigo. Se a presença de Deus é contigo... Franci, que bom te ver, Franci, por aqui. Agora eu já sei que é o teu. Se a presença de Deus é contigo, então declare e deixa isso registrado. A presença de Deus é comigo. É tão bom a gente ter a presença de Deus. É tão bom a gente ter Deus no nosso coração. E é tão bom a presença de Deus estar conosco. Porque a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida, na vida daquele que crê e na vida daquele que tem. Mas eu quero compartilhar algo que, quando eu cheguei da célula, eu estava orando, né? Eu estava no meu propósito, que eu leio a Bíblia todo dia também. E era antes no meu devocional, e eu estava lendo a Bíblia com uma pessoa orando. E aí, quando eu terminei de fazer o devocional com essa pessoa, eu pedi uma palavra para Deus. E Deus justamente colocou essa palavra no meu coração. A presença de Deus é contigo. É porque eu vinha numa rua e eu vim caminhando na chuva e a rua estava muito deserta, né? E no momento desse a gente começa a pedir para Deus, olha, Deus me protege, Deus me guarda, me leva em paz, deixa eu chegar em casa em segurança. E eu ouvi bem a minha voz do Senhor quando Ele disse para mim, filha, não tem medo, a minha presença é contigo. Então eu vim com essa frase na minha cabeça, né, que a presença de Deus é comigo, é contigo e é na vida daquele que crê. E é tão bom a gente ter a certeza que a presença de... Ellen, te esperei, né? Porque a Ellen que me dá carona, hoje ela não foi, eu tive que vir andando. Então a rua é deserta e com chuva, não tinha ninguém, né? E eu ouvi bem a voz de Deus dizendo, minha filha, a minha presença é contigo. Então, amado, quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, faz toda a diferença. Quando Deus é presente na nossa vida, a gente vai andar, caminhar, passar em lugares perigosos e nada vai acontecer, porque a presença de Deus, ela nos acompanha. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com você. Lá no livro de Atos, capítulo 12, a palavra vem dizendo assim, Herodes, ele perseguia Pedro, Tiago. Herodes, ele estava perseguindo os discípulos, os homens de Deus, para matar mesmo, né? E a palavra vem dizendo assim, porque aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para matar e maltratar, fazendo passar fio a espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, né? Tiago aqui passou o fio da espada no irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asnos. Tendo feito, prendendo, lançou um cárcere, entregando 4 escoltas de guardas, soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, caíram-lhe das mãos. Disse-lhe ao anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amados, a palavra vem dizer que Pedro ele foi livre da prisão. Então, saindo, seguiu, não sabendo o que era real. O que fazia por meio do anjo parecia até mesmo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu, do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu voltar à casa de Maria, mãe de João, com cognomia Marcos, aonde muitas pessoas estavam ali congregados e orando. Quando ele bateu ao portão, veio uma criada chamando Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, então alegrou e ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Amém? Vamos parar por aqui, que a leitura é extensa. Deixa marcado aí o capítulo 12 do livro de Atos. Para que a gente entenda o contexto, a palavra vem dizendo que Herodes, ele começou a prender os homens de Deus. E aí ele passa fio de espada, ou seja, ele tira a vida de Tiago, irmão de João. E logo em seguida, ele viu que o que ele fez agradou o povo judeu. Ele começa a não perseguir só o que ele matou e que ele iria matar ainda muito mais. E aí ele prende Pedro, ele põe Pedro no cárcere. Pedro agora está dentro do cárcere para ser entregue ao povo judeu, também para morrer a fio de espada. Só que quando Pedro é preso, a palavra vem dizer que na casa de Maria um grupo de irmãos se juntaram ali para orar pela vida de Pedro. Até porque já haviam tirado a vida de Tiago. E a condenação que estava também sobre Pedro é que Pedro também morreria. Também seria entregue ao povo judaico. Eles matariam também Pedro a fio de espada. Ou seja, naquele período era a festa de pão asno. Então Herodes, ele estava apresentando no dia seguinte, que quando passasse a festa do pão asno, no dia seguinte ele entregaria, Pedro, para que também fosse morto a fio de espada. E Pedro estava naquele cárcere. A palavra vem dizer que ele estava acorrentado, aprisionado no meio de 2 soldados que estavam lado a lado com ele, e mais 2 sentinelas de guardas, cada sentinela com, se eu não me engano, 4 guardas, mais o portão de ferro. Ou seja, era muito difícil Pedro sair dali. Não tinha como Pedro sair dali. Primeiro que ele estava acorrentado, algemado a 2 soldados que dormiam ao seu lado, estavam entre eles. Havia 2 sentinelas de guarda e mais um portão de ferro. Ou seja, eu quero falar para você que a oração do justo, a intercessão do justo, ela tem os seus efeitos. A palavra vem dizer que na casa de Maria havia um grupo de pessoas ali orando para que o Pedro não fosse morto a fio de espada. E aí a palavra vem dizendo que as cadeias se abriram, porque quando uma palavra do céu é liberada sobre a tua e a minha vida, não tem portão, não tem tranca, não tem fechadura, não tem trava, não tem amarra que fique fechada. Entenda que havia oração para que
Pedro não morresse a fio de espada. Havia uma palavra sendo liberada, as orações estavam sendo feitas para que Pedro não passasse pelo que Tiago havia passado, a fio de espada e a morte. Ou seja, eles estavam orando e a oração ela tem poder. Então, quando a gente ora, as portas, as cadeias se abrirão. E aquilo que está preso, quando a gente ora, o Senhor abre. E é isso que eu quero declarar e decretar na tua vida. Que se você está orando, se você está pedindo a Deus, se você está recebendo oração, se tem pessoas também orando, intercedendo pela tua vida, pela minha vida, não vai ter porta, não vai ter tranca, não vai ter fechadura, não vai ter trava, não vai ter amarra que vá te permanecer fechada e nem tão pouco você aprisionado. Dá para você dar um glória a Deus? Porque nessa noite o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando cativeiro, o Senhor está virando a tua história, o Senhor está dizendo para você que não tem portas que se fechem, não tem cadeados que Ele não abra, não tem corrente que Ele não rompa, não tem prisão que vá prender e deixar preso aquele que é escolhido do Senhor. Entenda que a palavra vem dizer que as cadeias se quebraram, havia 2 guardas, havia sentinelas, 2 turmas de sentinela e havia um portão de ferro. Deixa eu falar algo de Deus para você. O dono da chave, aquele que quebra a cadeia, aquele que quebra o arco e despedaça a lança, o dono da chave, ele está liberando hoje essa palavra na minha vida e na tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Você pode receber isso? Porque Deus está liberando uma ordem do céu para minha vida e para a tua vida, que não vai ter cadeia, que não vai ter prisão, que não vai ter inimigo. Nada vai poder impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Aquilo que Deus projetou, ainda que te jogue no cárcere, ainda que te prenda, ainda que tentem te destruir, ainda que tente te paralisar, nada vai poder parar aquele que o Senhor escolheu. Pedro está no cárcere, tá, mas tem oração, tem um povo orando por ele, tem alguém intercedendo por ele. E a palavra de Deus diz que as cadeias se romperam, que os sentinelas não acordaram, que ele, o anjo do Senhor vai até ele. Tem anjo visitando a tua casa nesse exato momento. O anjo do Senhor está aí na tua casa para te guardar, para te proteger, para te curar, para te libertar, para levar aquilo que você necessita, aquilo que você está precisando. Canta. Tem anjo na tua casa agora. Tem anjos aí na porta da tua casa impedindo que demônios venham atormentar na madrugada e projetar contra a tua vida. Tem anjo do Senhor aí quebrando algemas, corrente, expulsando o mal, tirando tudo aquilo que é ruim de dentro da tua casa. Porque a palavra está sendo liberada hoje na minha vida e na tua vida. Então declara, decreta, há uma palavra sendo decretada sobre a nossa vida e não há prisão, não há cadeia, não há demônio, não há principado, não há potestade, não há feiticeiro, macumbeiro, agoreiro, cadeia, prisão que vai impedir que a oração chegue diante de você e que o Senhor haja nessa noite. Amados, as correntes, as cadeias, as portas, os sentinelas, as portas se abriram. Na hora que o anjo falou, coloca a capa, calça tuas sandálias e segue-me. Olha só. Por que será que o anjo do Senhor foi no cárcere? Porque tinha oração pela vida dele. Tinha pessoas orando na casa de Maria para que Pedro também não morresse a fio de espada como havia morrido Tiago. Entenda que as cadeias se romperam, o anjo do Senhor chega para ele ao ponto de Pedro achar que aquilo era uma visão. Ao ponto dele não estar entendendo o que estava acontecendo. Porque ele estava dentro do cárcere com ele tinha 2 guardas, na porta do cárcere tinha uma sentinela, mais uma outra porta, outro grupo de sentinela e um portão de ferro, amado. O portão não era um portão qualquer, era um portão de ferro, não tinha como sair dali, como passar pela sentinela, como passar
por aquelas sentinelas e sair dali, o portão ser aberto. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O dono da porta, aquele que tem a chave que abre todas as portas, ele é contigo e ele manda eu te dar essa palavra hoje. Não vai ter porta que vai ficar fechada diante de você. Não vai ter cadeias que vão prender você. Porque o Senhor hoje veio para quebrar, para romper todo elo, corrente, flagelo, que talvez tente nos aprisionar. Entenda que não era um portão qualquer. O portão ele era de ferro. E a palavra vem dizendo que o dono da chave, aquele que abre as portas e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, foi o mesmo que mandou o anjo lá no cárcere para libertar o Pedro. Eu estou te dizendo nesta noite que tem anjo indo na tua casa para levar o milagre que você precisa. Você crê nisso? Tem gente que vai sentir na hora da oração o anjo do teu lado. Eu peço isso para Deus. Eu peço que Ele te dê esses sinais. Que na hora que a gente for orar, o anjo do Senhor te toque de tal maneira que você sinta a presença dEle. E que você possa até ter a visão de ver o anjo que o Senhor mandou ir para tua casa agora. O mesmo anjo que Ele mandou lá no cárcere com Pedro. Ele vai te visitar nesta noite. E na casa de alguns Ele vai levar cura. Na casa de outros Ele vai levar provisão. Na casa de outros o anjo vai levar libertação. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele deu ordem para Ele te visitar nesta noite. Mas na hora que o anjo chegar à porta, diga assim comigo: a presença está comigo. A presença está comigo. Ei, era de ferro o portão, meu irmão. Eram 2 guardas de sentinela. E ainda se não fosse pouco, tinha 2 guardas dentro do cárcere com Pedro, para que nada acontecesse, para que Pedro não fugisse. Porque no dia seguinte ele seria morto, assim como foi Tiago. Aquele portão era de ferro, mas a hora que o anjo chegou, as portas se abriram. Os sentinelas não viram nada. Ele teve que abrir, sabe por quê? Porque ele recebeu a ordem para abrir. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor recebeu o que? A ordem para abrir todas as portas e tirar do caminho de Pedro todos os sentinelas, todo o impedimento. Deus está dizendo para você nessa noite que a ordem dele para o anjo é porque ele abre as portas para você. Que ele tire do teu caminho aquilo que é impedimento, aquilo que atrapalha, aquilo que está impedindo de você viver o teu milagre. Porque ele recebeu uma ordem do próprio Deus. E eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Que esse mesmo anjo, ele vai estar aí na tua casa, Oribalabachúria, para entregar o teu milagre, para entregar a tua resposta, para quebrar cadeia, cadeado. Quantos creem nisso? Então diz, o anjo do Senhor vai me visitar. O anjo do Senhor vai vir na minha casa e ele vai trazer resposta. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz, eu conheço, eu conheço as tuas obras e eu que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então olha só o Senhor dizendo para você, que Ele conhece as tuas obras e que diante de ti Ele está colocando uma porta aberta e que ninguém pode fechar. A porta que Deus está abrindo para você hoje, nessa madrugada, ninguém pode fechar. Porque quem está abrindo é Deus e só Ele tem a chave que abre e fecha. Ele é que abre e fecha todas as portas. Amados, o Pai está falando comigo e com você nessa noite. O Pai está falando que Ele enviou anjos na tua casa para entregar uma resposta. O Pai está falando que diante de ti Ele colocará uma porta aberta. Dá um glória a Deus. Que Ele está dizendo que diante de ti Ele colocará uma porta aberta. Pode ser a porta do emprego, a porta de uma faculdade, a porta de uma oportunidade, a porta para cura, a porta para restauração. Eu não sei qual é a porta que Ele está botando diante de ti, mas Ele está dizendo para você, o Pai está falando que diante de ti Ele vai colocar uma porta e uma porta aberta e ninguém vai poder fechar. Eu posso liberar essa palavra profética hoje para o teu coração. Eu posso ser
profeta de Deus para você nessa noite? Então recebe essa palavra profética na tua vida, que Deus está colocando uma porta aberta diante de ti, e essa porta ninguém vai poder fechar, porque é Ele que está abrindo. E a porta que Ele está abrindo para você é uma porta de oportunidade, a oportunidade que você estava precisando nesta noite, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus que pode tudo e todas as coisas. Diante de ti, eis que Ele coloca uma porta aberta e que ninguém fecha. Eu profetizo isso na tua vida. Recebe, toma posse. Eu não sei qual é a porta, amados, que foram fechadas para você. Talvez você está desempregado, a porta do emprego fechou para você. Talvez você esteja enfermo, a porta da saúde fechou para você. Eu não sei qual é a porta que se trata, que foi fechada para você. Mas eu quero te dizer hoje que o Senhor, que tem a chave, Ele está liberando uma ordem ao teu respeito, e essa ordem é para mudar a minha e a tua história. A ordem que Ele está liberando, Rebalabassúria, diga, é para mudar a minha história. Tu crê nisso? Porque tudo é possível aquele que crê. E Ele está dizendo hoje que a ordem que Ele está dando vai mudar a minha e a tua história. Assim como mudou a de Pedro, que estava com um decreto de morte, que morreria a fio da espada no outro dia. Mas houve uma palavra, o anjo foi até lá e Deus mudou o decreto. E Deus mudou a história de Pedro. E ele continuou pregando. Eu quero te dizer que esta palavra é profética. Deus está mandando o anjo na tua casa. E a ordem de Deus para esse anjo é que ele vai mudar a tua história. Tu crê nisso? Então diga, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Amados, o Senhor manda eu profetizar isso na tua vida, que Ele vai abrir portas para você. A porta que você está precisando, visualiza ela agora e pede e toma posse, porque Ele está liberando essa palavra profética para a tua vida. Amém? Amados, tem portas que se abrirão e portas hoje são abertas para você. Mas a palavra vem dizendo também que tem portas também que serão fechadas. Qual é a porta que o Senhor vai fechar? A porta do invejoso, a porta da doença, a porta da enfermidade, a porta da miséria, a porta da contenda. Então ele também vai fechar portas de maldições, ele também vai fechar portas que é de impedimento, e ele vai fechar, e essas portas estarão fechadas porque eram brechas e portas onde o diabo tinha legalidade sobre a tua vida. Então ele vai abrir porta, ele vai botar uma porta diante de ti, e essa porta ninguém fecha, mas ele também vai fechar a porta do impedimento da tua vida. Entenda que no cárcere, ele abriu as portas e os sentinelas nem viram o que estava acontecendo ali. E eles foram totalmente livres. Pedro foi totalmente livre. A porta, ela pode até ser de ferro, amado, mas ele recebeu a ordem, foi de Deus. E não tem porta de ferro, de bronze, que quando Deus dá uma ordem que não feche. Então Deus, ele deu uma ordem para a porta se abrir. E a porta teve que se abrir. Então receba Pedro, receba Carla, receba Divalda, Jaqueline, Lúcia Moreira, Suzane, Leoclice, a Gigi que está aqui com a gente. Recebe porta aberta hoje. Então não se trata na tua força. O que ele vai fazer é ele que vai abrir, e quando ele abre ninguém fecha e pronto. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite que ele vai abrir portas e vai fechar portas, mas a porta que ele vai abrir são portas de oportunidade. Pedro, o portão era de ferro, mas havia uma ordem e o anjo teve que abrir. Pedro tinha a presença que andava com ele. Pedro tinha o quê? A presença que andava com ele. E a presença, ela já anda contigo? O Espírito Santo, a presença de Deus já anda contigo? Porque se não anda, declara, Senhor, a presença de Deus vai andar comigo. Pedro, ele tinha a presença que estava com ele. Ou seja, a presença de Deus está com você.
Recebe essa palavra e declare, deixe isso registrado: a presença de Deus é comigo. A presença de Deus é comigo. E quando a presença de Deus é com a gente, os sentinelas que estão acorrentados em ti para que você não fuja, as correntes se romperão e eles não se acordarão. Os sentinelas que estavam nas duas portas não viram Pedro sair, porque Pedro tinha presença, e quem tem a presença passa sem ser visto. Quem tem a presença, o inimigo não tem a possibilidade de ver. Ele passou pelos dois sentinelas e diante dele agora havia um portão de ferro, mas Pedro tinha o quê? A presença. E não só a presença, como na casa de Maria também estava orando por ele. Você já tem a presença? Então declare: a presença de Deus é comigo. A presença de Deus é comigo. Ei, amado, se a presença de Deus é contigo, Deus, ele está te revelando nesta noite que ele te entregará chaves que dará acesso a lugares que jamais você pensou a estar. Quer que eu repita para ti? Tu quer que eu repita aquilo que Deus vai falar para ti no teu coração? Que Deus, ele tá falando: se você tem a presença, então recebe. Porque Deus, ó só, Deus te entregará chaves, dá glória a Deus. Deus te entregará chaves que te dará acesso a lugares que você jamais pensou a estar ou até mesmo entrar. Deus está abrindo portas para você hoje. Portas diferenciadas. Portas de oportunidade que talvez você não teria sozinho a capacidade de ir e estar e viver este momento. Amém? Glória a Deus. Mas ele está dizendo para mim e para você que ele abrirá e te dará chaves, que abrirão portas que te darão acesso a lugares que você nunca pensou estar. Pedro, ele não conseguiria jamais sair do cárcere. Ele estava condenado à morte, acorrentado a 2 guardas, e havia 2 sentinelas de guardas. Ele não tinha capacidade nem condições de sair dali sozinho, e nem tinha condições de sair dali. Mas o anjo do Senhor apareceu. E o anjo do Senhor trouxe a presença de Deus, trouxe a presença do céu para aquele cárcere onde Pedro estava. E aí as cadeias teve que quebrar, as algemas teve que romper, os sentinelas tiveram que dormir o sono profundo, o portão que era de ferro, que ninguém abria, o Senhor abriu. Dá para te dar um glória a Deus? Eu não sei se você está entendendo a visão. Pega a visão do que Deus tem para ti. Pega essa visão. Olha o que ele está falando para você. Que quem tem a presença, ele vai dar chaves, que vai abrir portas, que te darão acesso a lugares que você nunca imaginou estar. E olha que ele também ainda diz mais nessa palavra. Que a presença é contigo e ele manda o anjo que te visita aí nesta noite. Ele manda o anjo e o anjo está ordenado para te servir. E aí apareceu o anjo trazendo a presença de Deus para ele. E a porta teve que o quê? Se abrir. Amados, sabe que Deus está falando para mim, para você? A porta era de ferro. Ninguém tinha como sair. Mas o anjo do Senhor trouxe a presença e a porta teve que abrir. O anjo vai te visitar nesta noite e a porta vai ter que abrir. Declara isso. A porta vai ter o que abrir. Aleluia. Entenda que tem gente que vai até perguntar: como assim? É o Pedro? É ele mesmo que está no portão? É o Pedro que estava condenado ao fio da espada? É o Pedro que estava no cárcere, acorrentado com sentinelas, com guarda e um portão de ferro? É, amado. Vai vir, sabe o quê? Aquela vozinha, não era ele? Não era ela? Ah, amado, Deus está respondendo hoje que ele te entrega essa presença. E se a presença de Deus é contigo, tu vai andar por lugares que você nunca imaginou. E aí eles vão ter que olhar para você e vão dizer assim: não era ela que estava condenada? Não era ela que era coitadinha? Não era ela que não tinha nada? Não era ele que estava na cadeia? Não era ele que estava no cárcere? Eles vão ter que ver o que o Senhor vai fazer na tua vida e na minha vida. Pedro, ele estava tão admirado com aquilo que ele achava que era uma visão, que ele não estava vivendo aquilo.
O anjo toca nele e diz, olha, põe a tua capa, cinge a tua capa, calça a tua sandália e bora, vem comigo, né? Vem comigo. E aí, amado, Pedro achou até que era uma visão, um sonho. Porque no versículo 11 desse capítulo, ele expressa isso. O versículo 11 vem dizendo que ele, né, chegou a pensar até mesmo que era uma visão, que era um sonho que ele estava tendo, mas não era. Ele estava saindo do cárcere, saindo da rua, passando os portões de ferro, porque a presença de Deus estava com ele. Quem está contigo? Dá para te dizer a presença de Deus? É a presença de Deus que está comigo, é a presença de Deus que está com você. Amados, olha para cá. O povo estava esperando a morte de Pedro. Entenda, isso é mistério. O povo estava o quê? Esperando a morte de Pedro, porque ele já tinha havido e tido a notícia que Tiago também foi morto a fio de espada. Entenda que o povo, eles estavam esperando a notícia da morte de Pedro. Ei, tem muita gente, olha isso, pega a visão. Tem muita gente esperando a notícia da tua morte. Tem muita gente esperando o teu fracasso. Tem muita gente orando e fazendo oração contrária para que você seja totalmente destruído. Mas eu já ensinei para você que a oração contrária Deus não recebe. Tem muita gente esperando o teu fracasso. O fracasso da tua família, o fracasso do teu sonho, do teu projeto, o fracasso talvez da tua empresa, da tua loja, dos teus sonhos. Tem muita gente esperando o teu fracasso. Tem muita gente que está esperando você desistir. Mas diga comigo, o Senhor mandou o anjo e a presença está comigo. A presença está contigo. Tem muita gente esperando você ser derrotado, fracassado. Tinha muita gente esperando. O povo judeu já estava esperando passar a espada, o fio da espada no Pedro e tirar a vida de Pedro. Já tinha muita gente no outro dia preparado para tirar a vida de Pedro. Tem muita gente, amado, que olha pra você que não é teu amigo. Tem muita gente esperando o teu fracasso, a tua derrota, a separação do teu casamento, a contenda com teus filhos, a miséria. Tem muita gente preparado já esperando por isso. Mas o Senhor, Ele deu ordem aos anjos ao teu respeito nessa noite. Você não parou aqui, vão nem por acaso. Você parou aqui porque o Senhor tá dando ordem aos anjos ao teu respeito. E o anjo que vem é para te proteger. Não sou eu que falo isso. É a Bíblia, é a palavra de Deus está escrito, amados. Olha só, ele era para estar morto. Ele estava esperando a morte dele. Todos estavam já reunidos ali esperando que ele fosse morto. Mas o que eles vão ter que dizer agora? Tá vivo, tá de pé e tá exercendo o seu ministério e vivendo o projeto de Deus na sua vida. Hey, olha pra cá. Tem muita gente que vai ter que olhar pra você e dizer, ela sobreviveu, ela tá viva, ela venceu, ela tá vivendo os sonhos, ela tá vivendo os projetos, ela tá desfrutando das bênçãos de Deus. Ela tá viva. Aquele que tá esperando a tua morte, aquele que te lançou no cárcere, aquele que estava preparando a espada para te destruir, te derrotar, ele vai ter que gritar aos quatro cantos. Ela tá viva, ela venceu. Deus abriu a porta, Deus mandou o anjo, a presença de Deus é com ela, a presença de Deus é contigo. E aí, amado, papai tá mandando te dizer, nessa noite, que aqueles que prepararam o cárcere para ti, aqueles que estavam esperando a notícia da tua morte, do teu fracasso, da tua derrota, eles vão ter que olhar para você e dizer, ela tá viva, ele tá vivo, ele venceu, ela venceu, ele prosperou, ela prosperou, o filho dela passou na faculdade, ela passou no concurso, Deus abriu a porta de emprego. Aquele que tá esperando a tua derrota, o teu fracasso, é o mesmo que vai te ver viva e com a presença de Deus vencendo, rompendo portas de ferro, rompendo o teto de bronze. O Senhor mandou te dizer nesta noite. Entenda que ali eles estavam esperando a notícia da morte de Pedro. Eles estavam esperando que Pedro estivesse morto, mas Pedro, ele chega vivo, de pé, ele chega ali benzinho para viver o projeto de Deus, para viver o ministério de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida dele. A notícia, amado, não vai ser de morte. Declara, a notícia sobre a minha vida não vai ser de morte. A notícia sobre a minha vida não vai ser de derrota nem de fracasso.
Não vai ser de destruição nem de choro, porque o Senhor hoje, Ele vai enviar e enviou o anjo aí na tua casa, para te encher da presença, para te encher do Espírito Santo. Aí não vai ter sentinela, não vai ter porta, não vai ter corrente, não vai ter prisão, não vai ter porta de ferro, porque o Senhor hoje coloca em ti a presença, o Senhor coloca em ti a presença, o Senhor derrama sobre ti a presença. A notícia não vai ser de derrota, coloca aí, a notícia não vai ser de derrota, a notícia não vai ser de fracasso, a notícia não vai ser de morte, porque o Senhor envia o anjo para te encher da presença e o nome dele ser glorificado através da tua vida. A notícia não é de morte, mas é que você está de pé, crescendo, prosperando como nunca e vivendo os sonhos e vivendo os projetos de Deus. Tu crê nisso? A notícia vai ser, amado, não de morte, mas vai ser de que você resistiu. A notícia vai ser que você está de pé, que você não caiu, que você está crescendo, que você está prosperando, que você está vencendo e que você vai estar vivendo teus sonhos e os projetos de Deus. Ei, papai, manda eu dizer que o portão de bronze se rompe hoje, que a porta de ferro se rompe hoje, na minha e na tua vida. A palavra de Deus no livro do Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 50, versículo 20, vem dizendo que o Senhor transforma toda maldição em bênção. Aquilo que veio para te matar, aquilo que veio para te destruir, aquilo que veio para acabar contigo, aquilo que era para ser maldição, aquilo que era para ser a tua morte, aquilo que era para ser destruição, o Senhor vai transformar em bênção. E quanto maior for a perseguição, quanto maior for a perturbação, quanto maior for as cadeias, vale, diga assim, maior vai ser a minha bênção, porque o Senhor, Ele vai transformar toda a maldição em bênção. Gênesis 50, 20 te diz isso nessa noite. Amados, vai se cumprir a palavra do Senhor na tua vida. Se eu fosse você, deixava isso registrado. Vai se cumprir na minha vida a palavra, o propósito, o projeto, como você quiser colocar. Mas declara isso. Vai se cumprir na minha vida o projeto de Deus. E na sua vida? Você tem a convicção e a certeza disso também? Que ainda que você esteja dentro de um cárcere, ainda que já tenham preparado a tua morte, ainda que já tenham projetado tudo, Deus, Ele quebra o arco e despedaça a lança. Deus, Ele abre portas de ferro. Ele abre portas d'água, não importa. Mas você vai passar. Você hoje sai do cativeiro. Tem gente que Deus está quebrando o cativeiro nesta noite. Tem gente que Deus está virando o cativeiro da tua vida. Ei, Deus está tirando porta de ferro do teu caminho. E aquilo que é impedimento, aquilo que atrapalha, pessoas que estão no teu caminho para te atrapalhar, eles não vão nem ver quando Deus agir na tua vida, porque eles não vão poder ver mesmo. Porque Deus vai fazer o que fez com os sentinelas. Deus vai fazer cumprir toda a promessa liberada sobre a tua vida. Entenda que a palavra vem dizer para mim, para você, que planejaram o mal contra você. Porque o mal saiu do coração de uma pessoa que é má. Uma pessoa que não entende o propósito de Deus na tua vida. Uma pessoa tem lançado maldições sobre a vida de alguns que aqui estão. Mas o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você, que essas pessoas que planejaram o mal contra ti, eles vão ter que ver o Senhor transformando tudo em bênção. Porque você vai viver sonhos, você vai viver projetos, você vai viver realizações. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para quebrar ferrolhos, para abrir portas de oportunidade para você. Tu crê? Então dá um glória a Deus. Deus também vai trancar portas que abriram na sua vida, portas de maldições. Deus vai fechar essas portas porque é necessário Ele fechar essa porta. E te entrega hoje chaves que abrirão portas de bênção para a tua vida. Você recebe? Tem portas que Ele vai fechar. Portas que vieram com maldições para a tua vida. Mas Ele também vai te entregar a chave que vai abrir as portas das bênçãos dos céus e da terra para a tua vida. Tu crê? Então recebe. Lembra de Balaão? Lá no livro de Números, Balaão, ele foi pago. A palavra vem dizer que Balaão era um profeta, que ele foi contratado
para amaldiçoar o povo de Deus. Já pensou o que é isso, amado? Eles contratarem um profeta para amaldiçoar a tua vida, a minha vida. Misericórdia 1000 vezes, não é verdade? Pois é. Tem gente orando e pedindo que orem para que Deus venha destruir a tua vida. Tem pessoas que estão que nem o profeta Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Tem? Não tem, amados. Balaão conseguiu amaldiçoar o povo de Deus? Não pôde. Então ninguém declara isso. Ninguém tem poder, domínio, autoridade para te amaldiçoar. Não tem. Sabe por quê? Deus, ele está te dando essa palavra que ninguém e não tem maldição na vida daqueles que o Senhor abençoou. Você é abençoado, você é abençoada, você é escolhido, você é escolhida de Deus. Você é nação santa, povo eleito, escolhido por Deus, separado por Ele. Amados, nós podemos até colocar... Ai, meu Deus. O teu inimigo pode até colocar o teu nome na boca do sapo, fazer obra de feitiçaria, de umbanda, quimbanda, magia negra. O teu inimigo, amado, pode até se reunir, né? Fazer grupinho para falar mal de você. Eles podem até sentar em uma mesa e projetar o teu fracasso. Eles podem até falar de você nos grupos de WhatsApp. Mas aquele que Deus abençoou, aquele que Deus escolheu, aquele que o Senhor chamou, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele quebra hoje, na minha e na tua vida, todo portão de ferro, toda corrente, elo, flagelo, toda maldição herdada, adquirida, lançada, proferida, paga, ele está quebrando e rompendo. Não há ferrolho, não há cadeias que tenha domínio e autoridade para te amaldiçoar e te jogar no cárcere. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Balaão era profeta, ele foi contratado para isso, ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Porque aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus abençoou, ninguém toca, ninguém amaldiçoa, ninguém pode fazer nada. Pode até botar o teu nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser fazer. Ninguém vai poder tocar nos ungidos do Senhor. Deus, ele está te dizendo nessa noite, quem eu coloquei na minha mão, o mal não pode tocar. Aqueles que estão na mão do Senhor, declara, o mal não pode tocar. Não é você, mas é a presença que está com você. Não é por você, mas é a presença que está em você. É a presença que está em você. Dá um glória a Deus, porque o anjo, ele te visitou, ainda vai ter outra visita dele nessa noite, mas ele foi te entregar a presença. Então o Senhor está dizendo que não é você, não é na tua força que o portão vai se romper e os cadeados se abrirem. Mas é a presença que está com você, que está comigo. Então declara, é a presença do Senhor que está contigo. Deus, ele vai transformar o mal em bênção, tu crê? Pedro estava ali no cárcere para morrer. Agora olha o testemunho de Pedro. Tava eu lá, né? Tava eu lá no cárcere, amarrada, acorrentada, 2 guardas. Havia 2 portões, 2 guardas de sentinela. E tinha um portão de ferro. O anjo me visitou lá no cárcere e disse assim, olha, Pedro, levanta, cinge a tua capa, calça a tua sandália, porque o Senhor hoje te manda a presença. Olha a virada de Pedro. Olha o testemunho que Pedro está dando para aquele povo, contando e relatando o que havia acontecido com ele. Amado, Deus vai transformar o mal em bênção. E toda porta que o inimigo fechou, diga comigo, Deus vai abrir.
Deus vai tirar a tranca, Deus vai abrir ferrolho, cadeado. Hoje Ele te entrega a chave que fecha e ninguém abre, e a chave que abre, ninguém fecha. Amados, tem chaves hoje para o Senhor te entregar, chaves que abrirão portas que ninguém vai fechar. Tu crê? Então toma posse, recebe, porque eu quero orar e você vai sentir. E eu quero testemunho aqui. Eu quero que você testemunhe, Senhor, Pai. Pastora, o anjo tocou nas minhas mãos na hora da oração. Pastora, eu tive a visão, eu vi o anjo na minha casa. Pastora, o anjo soprou no meu ouvido, o anjo passou por mim que causou arrepio. O anjo vai te visitar. E eu quero ser profeta de Deus para orar contigo e profetizar essa palavra, que o anjo do Senhor foi aí na tua casa e você vai declarar, você vai testemunhar. O anjo do Senhor trouxe a presença de Deus para minha vida. Quantos creem nisso? Quantos creem que o Senhor vai dar visão, que o Senhor vai tocar e os anjos do Senhor, eles vão aí te visitar e os anjos do Senhor vão fazer isso na tua vida? Tu crê nisso? Então vamos orar? Vamos orar para que o anjo do Senhor vá até aí na tua casa? Glória a Deus. Quantos estão crendo nisso? Que o anjo do Senhor vai aí e que ninguém vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ai daquele que tocar no pequenino do Senhor, melhor teria nem ter nascido. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Não é eu, não é você, amados. Mas declara, é a presença que está comigo. É a presença que está comigo, que nos guarda, nos protege, que nos dá refúgio, que nos livra da tribulação e abençoa a cura. É a presença. Amém? Vamos orar. Vou começar consagrando o sal grosso, amém? Não vamos orar logo, né? Não vamos perder a conexão do anjo. Eu quero que você feche teus olhos. Que você ponha a sua mão na posição de receber. Tem mãos que vai esquentar. Tem olhos que vão tremer muito, tá? Tem pessoas que vão ter movimento involuntários. Tem pessoas que vão sentir vontade de chorar. Tem pessoas que vão falar em línguas, porque a presença do Senhor. E quando o anjo te tocar, olha, isso é muito profético. Quando o anjo do Senhor te tocar, você vai falar em línguas. E aí você vai saber que a presença dele está em você. Só te permita. Só deixe o anjo te tocar. Foi Atos capítulo 12, tem alguém perguntando. Amém? Glória a Deus. Aí você vai abrir a sua mão na posição de receber. Foi Atos 12, tá? Você vai colocar a sua mão na posição de receber e deixa o anjo te tocar. Amém? Fecha teus olhos. Você crê? Tem gente que vai ver o anjo, tá? Tem gente que vai sentir as asas do anjo assim, ó. O vento batendo no teu rosto das asas do anjo sobre você. E se aqueles que sentirem as asas do anjo sobre você, é Deus te blindando, é Deus te protegendo, é Deus enviando esse anjo aí para te proteger. Amém? Fecha teus olhos, põe a mão na posição de receber. E eu quero testemunho, porque vai acontecer. Os sinais seguirão aqueles que creem no meu nome, e eu estou crendo que o anjo do Senhor vai tocar. Quem os olhos tremer, o anjo do Senhor vai quebrar palavras de maldição, inveja, ódio, raiva, rancor. Pessoas que as mãos mexerem, o anjo vai quebrar algemas na vida financeira. Pessoas que sentirem arrepios, o anjo do Senhor vai expulsar de dentro da tua casa influências negativas, tá bom? E tem pessoas que o anjo do Senhor vai tocar e você vai sentir a mão do anjo tocar nas suas mãos. Outros vão sentir a mão esquentar. E se a tua mão esquentar, só fecha assim, ó, receba e toma posse. Porque é provisão do céu, é bênção do céu financeira, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui diante dos teus filhos, Senhor. Crendo, porque a tua palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu te faz presente. E nós temos mais que isso aqui, reunidos presentes. Seja, Senhor, na casa, no trabalho, onde quer que eles estejam. Porque o Espírito que está aqui comigo é o mesmo que está nele, que é o Espírito Santo do Deus todo bom, poderoso. Pai, nesta noite eu te peço, e estou crendo nos sinais, porque a tua palavra em Marcos capítulo 16 vem dizendo que aquele que crê, os sinais seguirão.
Então, Senhor, que nesta noite os sinais sigam, que essas pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento, elas possam viver uma experiência sobrenatural, porque o Senhor vai enviar anjo, como o Senhor enviou para Pedro lá no cárcere. Que os anjos do Senhor agora sejam liberados. Libera milícias de anjo. Que eles possam entrar na minha casa, na tua casa. Vai começar a acontecer. Toda palavra de maldição e inveja, Deus vai tocar nos olhos e vai tremer muito forte. Eu já vejo olhos tremendo. Eu já vejo Deus rompendo, quebrando palavras malditas, palavra de inveja, olhos altivos, palavras de maldição está sendo quebrada agora. Se o teu olho está tremendo muito, diz: eu repreendo toda palavra, toda maldição, que na minha vida não haja encantamento. Pai, em nome de Jesus, toca nessas mãos. Que o anjo do Senhor entregue a provisão agora. Que eles possam sentir as mãos dos anjos tocando. Eu também quero receber aqui, Espírito Santo de Deus. Envia teu anjo na minha casa. Envia o teu anjo aqui em cada compartimento, cada área das nossas casas. Envia anjo no quarto da Yara que está dormindo, no quarto do Ig Hugo, meu pai. Mas que os teus anjos estejam lá guardando e protegendo. Assim como tem anjo também guardando e protegendo a tua casa, a tua família, os teus nessa madrugada. O Senhor botou sentinelas de anjo, dentro da tua casa nesta noite. Tem gente sendo curada agora. Toda enfermidade, tem anjo de cura agora dentro da tua casa, curando todo espírito de enfermidade. Sai desse corpo agora, porque o anjo do Senhor trouxe cura nesta noite. Pai, onde tem maldição, onde tem prisão, onde tem corrente, onde tem ela, onde tem flagelo, Pai, onde tem demônio agora, que venha, Senhor, sair, dar o grito de derrota e sair desse lugar. Pega a tua tralha, a tua bagagem de imundícia, porque tem anjo te expulsando agora, tem anjo te batendo em retirada e tirando você de dentro dessa casa, desse lado, dessa família. O espírito está contendo, o espírito da divisão, da miséria, da pobreza, o espírito da enfermidade, o espírito da contenda. Em nome de Jesus, tem anjo agora expulsando, expelindo, mandando embora. Todo mal bate em retirada agora. No poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, todo mal sai, todo mal sai. Agora recebe proteção, recebe unção. Tem anjo que vai tocar na tua mão, entregando, a tua mão vai começar a esquentar. E se ela esquentou, fecha porque é provisão. Se a tua mão esquentou, fecha porque é provisão. Tem mão que vai tremer, tem mão que vai mexer. Deus vai operar, Deus vai fazer. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Não há impossível para esse Deus, não há o que ele não possa fazer, não há o que ele não possa resolver, e agindo ele, ninguém vai poder impedir. Há um decreto, há uma ordem do Senhor hoje, ao meu, teu respeito, de anjos estarem dentro da nossa casa, e eles estão agora visitando o teu lar, visitando a tua casa, estão em cada compartimento, cada área, abençoando, guardando e protegendo. Pai, eu também oro agora, porque eu estou sentindo cheiro de vômito. Então, Senhor, em nome de Jesus, toda obra de bruxaria, feitiçaria, aquele que está acometido nessa noite, Pai, aqueles que foram macumbados, enfeitiçados, põe a baba do diabo, a baba da porcaria, a baba do trabalho para fora, põe para fora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu decreto, em nome de Jesus eu dou uma ordem. Todo o trabalho de umbanda, quimbanda, magia negra, paga guias, orixás, candomblés, matas virgem, cruzilhada, pai, igarapés, agora, põe para fora. Eu tô sentindo cheiro de vômito, tem gente vomitando agora, é uma baba, tem gente tossindo, porque quando tosse quebra cadeias, quando tosse é libertação. Põe pra fora, começa a adorar comigo a igreja, começa a interceder aí comigo, porque tem obra de bruxaria sendo desfeita agora, tem obra de feitiçaria sendo desfeita agora. Eu tô sentindo cheiro de vômito, começa a pôr pra fora, põe pra fora agora, em nome de Jesus, vomita isso. Tem gente que vai ao banheiro depois, porque não pode botar por cima, porque a porcaria é muito feia, é muito horrível, vai ter que sair por baixo. Então, tem gente que quando acabar a live vai ter que ir no banheiro, porque o Senhor vai botar... Ai, erebalabachuri canta. Ai, ereba canta, raia. Papai tá tirando o nome de Alguidar. Papai tá desfazendo obra de feitiçaria. Eu vejo pontos firmados. Eu vejo Alguidar. E o Senhor tá desfazendo nesta noite toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, banda, magia negra, todo ponto firmado, todo cabeça de guia, todo demônio que foi pago para ver a tua morte, para te destruir, para te derrotar. O Senhor está dizendo que bate em retirada agora. Sai dessa casa, sai das finanças, sai desse casamento, sai desses negócios. O nome de Jesus seja glorificado na vida dos meus irmãos, e assim seja. Aquele que crê, diga amém. Aquele que recebeu, eu tomo posse para a glória de Jesus. Dá o teu testemunho aí.
Tem gente que vomitou. Tem gente que os olhos tremeram. Teve gente que a mão balançou. E o anjo do Senhor ainda vai falar contigo nessa madrugada. Tem pessoas que vão ter sonhos aqui. Pessoas que vão ter sonhos. E o Senhor vai dar discernimento para interpretar esse sonho. Quando eu orava ainda há pouco no meu devocional, eu via um leão, como se ele tivesse ferido e machucado. E quando eu via esse leão se transformava em um homem idoso, deitado no leito e doente. Então eu te peço nessa noite oração. Ore por essa vida, que era um leão, que era uma pessoa forte, mas que está debilitada em cima de um leito. Quando eu orava, amados, eu estou pedindo a Deus a direção e a confirmação, porque eu consegui ver traços dessa pessoa. Eu quero que você nessa noite ore. Eu não preciso te dar nomes. Eu não preciso. Só diga, Senhor, restabelece a força desse homem que a pastora viu na visão. É um homem de poder, é um homem que é um leão, que é incansável. Mas eu via ele definhando em cima de uma cama, o leão se encolhendo, e aquele leão saía dele e essa pessoa estava nesse leito. Então eu te peço também, juntamente comigo, que nessa noite, quando você for orar, você ore e apresente a vida deste homem, tá? Porque o Senhor, ele vai restabelecer a vida e a força desse homem. E o Senhor vai dar a vestidura novamente de homem de Deus. Não é que ele não seja homem de Deus. É porque eu via ele doente. E quando a pessoa está doente, ela não tem forças. E eu vi essa pessoa benzinho no meu sonho, na minha visão, na hora da minha oração. E quando eu estava orando aqui, novamente a visão veio. E eu te peço oração. Eu não vou dar nomes, só peça para Deus restabelecer a saúde deste homem que está precisando de oração. Que o Senhor venha curar, venha abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que Deus falou conosco poderosamente. Nós passamos já 10 minutinhos, mas hoje eu comecei com um atraso de 8 minutos também, porque eu estava em obra e quando eu cheguei ainda fui fazer meu devocional, ler a palavra. Sexta-feira tem Bíblia para sortear. Hoje nós vamos consagrar o sal. Pastor, o seu sal hoje não é grosso? Não, tem muito sal grosso ungido ainda aqui da campanha passada e eu vou ungir, consagrar esse sal, porque esse sal vai ser para fazer o alimento da minha casa, tá? Ou seja, o sal que aqui vai fazer o alimento já vai estar consagrado. Põe um sal aí na tua mão e vamos consagrar. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós consagramos cada partícula, Senhor, de sal que se encontra na mão dos teus filhos. Aonde eles colocarem esse sal, haja purificação, haja limpeza. Que aonde eles colocarem esse sal, seja no alimento, na roupa, seja para limpar a casa, para tomar banho, os teus sinais abençoe. Que o Senhor venha abençoar, consagrar esse sal em nome de Jesus. Amém. Amado, alguém vomitou aí? Se tem, coloca, pastor, eu vomitei. Não tenha vergonha, não. Não mande no meu privado. Nós queremos que o Senhor dê testemunhos aqui. Que você possa compartilhar para fortalecer a fé de outras pessoas. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez. E a gente que está aqui há 5 anos, a gente sabe o que Deus já fez nessa live. De pessoas serem arrebatadas, de pessoas serem curadas, de pessoas vomitarem, de Deus entregar a palavra profética e acontecer, de Deus fazer estéril ter filho. E, chamados, são tantos testemunhos. E eu creio que Deus também tem testemunho para ele nessa noite. Amém? Amanhã, prepara aí uma porção de óleo, tá? Esse óleo aqui é de mirra, cura do corpo. Por sinal, é o óleo que eu mais gosto. Ele tem um cheiro tão gostoso, gente. Tão gostoso. Eu tenho mania de cheirar óleo, né? Porque é bom. Às vezes a gente se preocupa. Olha aqui, a Érica vomitou, meu corpo ficou cansado. Vamos estender as mãos em direção à Érica. Apresenta a vida da Érica e todo o cansaço. Porque assim, Érica, deixa eu só explicar aqui pra Érica que vomitou. E ela tá dizendo que o corpo dela tá cansado, os olhos tremeram, coçaram. Deixa eu só explicar. Foi uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, onde anjos e demônios estavam guerreando pela tua vida. Havia um trabalho, uma porcaria feita no teu nome. Por isso o cansaço.
Porque o vômito que saiu veio trazendo toda essa porcaria para fora. Então que o Senhor agora restaure as tuas forças, recebe força em nome de Jesus, amém? Voltando aqui falando do óleo, às vezes a gente só unge, né? Mas é bom que a gente sente o aroma, o perfume da presença de Deus, do Espírito de Deus sobre nós, amém? A mão esquentou, ô glória! A mão esquentou a minha amada. A festa aí diz: eu tomo posse. Deus vai te surpreender na tua vida financeira. Quando o anjo toca que esquenta, é finança, é papai abençoando para suprir as tuas necessidades, amém? As minhas mãos tremeram muito e não consegui ficar de pé, pastora. Ainda tá sentindo isso? Em nome de Jesus, Pai, que a fraqueza no corpo da tua filha saia agora. E que toda prisão, todo elo, toda corrente que aprisiona, toda algema na tua vida financeira, o Senhor quebre agora. Pastora, eu senti um Espírito Santo e aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe e te encha ainda mais. Esquentou as minhas mãos, é bênção, é finança, tá? Mão esquentou, é Deus abençoando a tua vida financeira. Pesadas e pasquilha. Amém, glória a Deus. Eu vou estar lendo todas essas mensagens, tá? Amém? Mas que Deus abençoe todos nós, amém? Amanhã é o óleo, prepara, pastora, compra um óleo, prepara um óleo amanhã. Vamos orar pela caixinha de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, aqui está o nome das tuas filhas que estão aliançadas nesse propósito, o nome das tuas filhas, Senhor, que tem colocado o nome da família, o pedido de oração, e o nome de Jesus seja glorificado na vida deles e que eles possam, Senhor, receber o milagre que eles estão te pedindo, amém? O anjo bateu na minha mão, glória a Deus, é força, quando o anjo toca e bate, assim, é Deus entregando dons, é Deus entregando projeto, é Deus entregando bênçãos também, amém? Eu senti bater na minha mão, glória a Deus, que tem muita gente testemunhando aqui, glória a Deus, falei em línguas, eita glória, glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar, amados, que amanhã o meu dia é intenso também, eu ainda estou no propósito daqui a pouco, e amanhã temos culto 9 da manhã, tá? Cruzadas de milagres, para você que não é daqui, entra lá no Instagram, no Facebook, também assista ao nosso culto, a nossa cruzada de milagres que vai ser transmitida ao vivo amanhã para você que está conosco, amém? Vamos orar, encerrando, Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse terceiro elo de semana de oração. Muito obrigado pela palavra, pela presença que anda comigo, que anda com meus irmãos, pelo anjo que tu enviaste hoje na casa dos teus filhos, e que o Senhor venha nos abençoar, e que o Senhor venha trazer as bênçãos dos céus e da terra sobre as nossas vidas, nos dar uma noite em paz, o sono reparador, o sono do justo e o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Declara comigo e deixa registrado: a presença anda comigo. A presença anda comigo. A presença de quem? Do anjo do Senhor, a presença do Espírito Santo. Aperta esse coraçãozinho aí, dá o glória a Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e até amanhã, nosso quarto elo, óleo da unção para ungir amanhã, e 9 horas tem culto, eu vou estar transmitindo aí online, tanto no Instagram quanto no Facebook. Deus abençoe.